queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à reunião desta noite, ao culto inicial da nossa série, que prosseguirá até o domingo, com uma programação especial, inclusive relembrando a nossa caminhada sábado. Quem for, os irmãos compareçam de manhã às 7h30 da manhã para serem dirigidos lá para Viladinho. Porque depois, ao chegarmos aqui, nós teremos o café da manhã, como encerramento solene da nossa caminhada dos pioneiros. Nós descobrimos que eles iam a pé da igreja de Viladinho trabalhar aqui, né? E voltavam. Os irmãos estão aguentando ir e voltar, então estamos só trazendo. Mas nós vamos reviver então neste sábado que vem, o que era o amor à obra de Deus, que era o amor à obra missionária, ao desejo de implantar igrejas, de chegar num bairro novo. Nós vamos ver o que os crentes há 36 anos, na verdade eram 2 anos a mais como congregação, há 38 anos, a visão do pastor Agenor e do Itamar, que era o cunhado dele, começando o trabalho aqui no bairro, que também iniciava naquela época. O terreno aqui foi adquirido através do Joia Júnior, que era corretor nesta região, e ele trouxe o Itamar para conhecer o bairro novo, e o Itamar comprou um terreno e doou o outro para começar uma congregação. Então, a história desta igreja é muito bonita, né? Uma história muito bonita, uma história gostosa, né? Boa de rememorar, né? Nós queremos então, queridos, nos colocar de pé neste momento para ler a divisa, para declamarmos o tema e cantarmos o hino, cuja letra se encontra no verso do seu programa da ordem do culto. A divisa, Mateus 16:18, todos estão aí com os seus programas na mão, então vamos ler juntos. E sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Falemos agora o nosso tema: a igreja firmada na rocha que é Cristo. Cantemos então o hino oficial do nosso 36º aniversário, adaptação da irmã Sandra Rico Diniz, especialmente para esta ocasião.
aguardaremos. O irmão João Mendes vai chegar aqui à frente e ele vai fazer a oração gratulatória, invocando as bênçãos do Senhor sobre o culto desta noite, para que todos nós, a igreja aqui representada, sejamos revigorados em todas as partes desse culto, particularmente a mensagem da palavra de Deus que vamos ouvir daqui a pouco. Santo e bendito Deus, nosso Pai, que damos graças agora, Senhor, porque nos destes a vida, nos destes a saúde e nos destes, Senhor Deus, a oportunidade de estarmos agora aqui na Tua casa. Obrigado, Senhor, pelos momentos que aqui passaremos, teremos a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Te agradecemos por esse aniversário que estamos comemorando, esta semana inteira. Te damos graças, Senhor Deus, por podermos aqui estar presentes. Te agradecemos por aqueles, Senhor Deus, que no princípio vieram e implantaram o trabalho neste local. Que possamos, Senhor Deus, estarmos fazendo aquilo que é do Teu agrado neste bairro. Senhor, não olhe para as nossas imperfeições, que possamos estar encarando as dificuldades que surgem e que possamos verdadeiramente estar fazendo a Tua obra nesse local. Obrigado, Senhor Deus, pela mensagem que temos logo mais a receber. Sabemos que está preparada para nós e que possamos, Senhor Deus, recebê-la e também pô-la em prática. Obrigado pela presença do pastor Vieira, que nos trará nesta noite essa mensagem, e também por todos os irmãos que aqui estão presentes e aqueles que não puderam vir. Estejas conosco na direção desse trabalho. É o que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se, amados irmãos. Teremos agora um momento de adoração, um momento de enlevo espiritual, com o irmão Jefferson Saavedra, nosso convidado especial, para estar cooperando conosco nesta noite. Bom, irmãos, primeiramente gostaria de agradecer o convite pelo Rafael feito. Não foi feito só a mim, né? Foi ao quarteto, só que teve um problema, o quarteto não teve como vir hoje, mas no dia 26 nós vamos estar aqui os quatro completos, né? Da primeira vez, o primeiro tenor estava sem voz, agora eu tenho o irmão Norival, que ele está me acompanhando ali atrás, ninguém conhece, tá? Ele não precisa ficar em pé também, e ele está me acompanhando nessa noite aqui que eu vou cantar. Que as músicas cantadas aqui possam atingir os corações dos aqui necessitados e agradar a Deus também. Amém. Glória, glória.
som que vai abrir o encontro triunfal. Ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Amém. 36 anos de vida como igreja neste bairro. E foi num aniversário, quando a igreja fez 12 anos, que tomei posse aqui. Então, a partir dali, eu aniversario junto com a igreja. Então, os irmãos fazem 36 anos como igreja e eu estou completando 24, tendo o privilégio de estar junto aos irmãos, trabalhando na obra de Deus, abrindo novas frentes e levando a obra do Senhor avante, uma alegria muito grande. Hoje eu estou profundamente emocionado, é sempre uma emoção tremenda nós nos voltarmos para trás e constatarmos as mãos de Deus dirigindo a nossa vida, permitindo que sejamos usados no seu trabalho, aquilo que foi bom, os acertos e os erros também, porque nós não somos infalíveis e nós podemos aprender, nós podemos corrigir a rota, nós podemos voltar para o rumo certo, porque temos um norte, temos referências, nós temos pontos de referência. Então, o aniversário é sempre um momento fantástico, um momento maravilhoso, de ação de graças em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter nos conduzido até aqui, e em segundo lugar é uma retrospectiva, é um olhar para trás, um considerar de outra perspectiva o que fizemos lá atrás. Em terceiro lugar, é um olhar para frente, para os desafios que estão diante de nós, novos objetivos e uma motivação nova, para estarmos sempre vibrantes, sempre dispostos, sempre perseverantes, fazendo a obra do Senhor com muita alegria.
e procurando fazê-la cada vez melhor. Deus nos permitiu ter conosco 3 noites o pastor José Vieira Rocha, que eu acho que é uma coisa que não é muito comum acontecer, pastor, né? O irmão está 3 dias numa igreja assim, aceitar um convite como esse, eu acho que não é tão comum ele poder aceitar um convite, porque tem muito o que fazer. O pastor José Vieira Rocha é um homem da denominação, e por causa disso ele tem que estar em muitos lugares ao mesmo tempo. Nem sei como é que ele consegue pastorear a primeira igreja batista do Brás, uma igreja grande que certamente demanda muito a presença do pastor, mas ele se divide, não sei como, está presente em muitos lugares, quase que ao mesmo tempo, porque às 5 horas da tarde estava no Rio de Janeiro, né? 5 horas da tarde estava numa reunião no Rio de Janeiro, 8 horas ele está aqui. Então, ainda bem, né, que existem os aviões a jato, né, para permitir esta bênção, senão não ia dar para tê-lo aqui. Graças a Deus pelos aviões a jato. O pastor Vieira não é só um homem de muita atividade, uma liderança muito bem aceita, uma liderança que se impõe pelo amor, pelo exemplo, pelo esforço, pela perseverança e pela estabilidade, a firmeza, o equilíbrio com que ele muito bem representa o povo batista. Nós vivemos dias na denominação de reflexão, de repensar, porque são tantos desvios à direita e à esquerda, não é? Há hoje uma diversidade muito grande dentro das igrejas. Cada vez precisa se procurar mais para você se situar numa igreja onde você se sinta bem, vamos dizer assim, com todo o respeito que as outras igrejas nos merecem, na diferença do culto, das práticas. Mas é bom que nós tenhamos líderes equilibrados, pessoas que saibam transitar no ambiente pastoreira, que não é fácil, eu diria, comparar eles com o militar, com um terreno minado. Se não souber caminhar, não é? Em vez de nós conseguirmos tirar alguma coisa boa para o nosso povo, podemos precipitar até as situações, né? Então tem que andar com muita sabedoria de Deus. Os irmãos precisam orar por este homem e por homens como ele, que num momento como esse, que o barco está balançando, depende muito do capitão. Viu que o helicóptero caiu lá por causa do mau tempo. E era um homem experiente. Então, senhores, tem uma identificação muito grande com o pastor Vieira por tudo isso, né? Eu recebi uma coleção de jornais batistas e revistas que eu herdei do meu sogro, o pastor Antônio Garcia, e de vez em quando eu volto na história e sempre vejo ele lá, né? Eu era o jovem da juventude batista, ele está lá na frente, sempre na frente. Então, para nós é um privilégio, uma honra muito grande tê-lo aqui, me sinto muito bem com ele e sintonizo com a posição dele como batista. Eu sou muito parecido com ele como batista, na postura, na firmeza, né? E sabendo respeitar, com todo o respeito que temos pelas pessoas que são diferentes, mas me identifico muito entre os líderes brasileiros, é um daqueles que eu me espelho e eu sinto firmeza. Então, pastor, é um prazer que o irmão esteja aqui. Ele é o secretário executivo da Convenção do Estado de São Paulo. Aqui está que ele é o presidente. Ele não está presidente, mas ele é presidente honorário, presidente do coração, presidente por respeito, presidente por tudo, né, que ele tem feito. Ele é o nosso permanente presidente. Então, eu considero assim, né? Alguém lá está, precisa aprender também a fazer, porque ele já sabe, outros precisam aprender a fazer, mas ele é o nosso permanente presidente. Então, fico feliz, ele vai agora tomar a palavra, vai ler o texto, depois o Saavedra cantará novamente, e vamos ouvir atentamente este homem de Deus, que por certo tem muito para nos enriquecer nestas 3 noites que teremos o privilégio de ouvir. Obrigado, desde já, pastor. Obrigado, pastor Haroldo. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa noite. Outra vez, boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Boa noite. Sabe por que isso? O IBGE acaba de publicar o censo concluído em agosto do ano passado, no ano. Segundo esse censo, há
18.104.000 homens do estado de São Paulo, mais alguns trocados aí, e 18.861.000 mulheres. 757.000 mulheres a mais. Eu não disse sobrando, eu falei a mais. Então é preciso que a gente perceba as tendências, não é, pastor? Do mundo hoje e vamos respeitando isso. Pastor Haroldo, muito obrigado pelo seu amor, seu carinho, sua generosidade em fazer esta apresentação, que resultado do seu carinho, do seu amor, da sua amizade para conosco. A Igreja Batista do Brás tem hoje 865 membros, estamos fazendo um recadastramento lá, talvez caia um pouco esse número. E pastor Haroldo está aqui nessa igreja há 24 anos, não é? Completando agora em agosto. E eu estou também completando 24 anos lá na Igreja do Brás em dezembro próximo. Lá estamos ali, né? Ele alguns meses a mais no pastoreio. Deus nos tem dado esta bênção de poder servir a nossa denominação aqui em São Paulo, desde o momento da nossa conversão, aos 16 anos de idade, criado dentro da Igreja Batista, nascido lá em Santo Anastácio. Já encontrei o irmão aqui de Santo Anastácio. É interessante, Santo Anastácio não é uma cidade tão grande, mas já tanta gente de Santo Anastácio por aí. Estava no Rio hoje, encontrei um lá, outro aqui. Quando alguém, vou falar de Santo Anastácio, alguém diz que não sabe onde é, eu digo assim: você sabe onde é Presidente Prudente? Então, Presidente Prudente faz parte da grande Santo Anastácio, está ali na periferia de Santo Anastácio, né? Viajei a semana passada para estar exatamente lá nessa região, a quase 800 quilômetros lá no Pontal do Paranapanema, graças a Deus, há igrejas lá servindo ao Senhor. Na segunda-feira estive com os pastores de Santos e a faculdade teológica que funciona lá agora, dando a aula inaugural. Hoje fui ao Rio para uma reunião de conselho, saí de lá às 5 horas, cheguei aqui no aeroporto às 5h45 e gastei 2 horas e 15 no aeroporto para chegar aqui, não é? Graças a Deus cheguei em cima da hora, no horário certo, estamos aqui para a glória do Senhor. A nossa convenção no estado tem hoje 975 igrejas e 388 congregações. Estamos com o trabalho batista em quase 1.400 pontos do estado de São Paulo, mas ainda temos 268 municípios onde não há trabalho batista. E através da participação das igrejas como esta, no plano cooperativo, nas ofertas missionárias, que nós estamos podendo continuar crescendo. A convenção hoje ajuda no sustento de 74 pastores de pequeninas igrejas, de missões e de pontos estratégicos onde estamos desenvolvendo o trabalho batista em São Paulo. Quando eu digo 975 igrejas, você não deve pensar que são 975 igrejas como essa, com 360, quase 400 membros. Há muitas igrejas pequeninas. 200 delas têm menos de 50 membros. E algumas têm 40, 30, 20, 16, 12, 8, 4 membros. Temos igrejas com 4 membros. E há pouco tempo tínhamos uma com 1 membro. A convenção colocou o missionário lá e já crescemos 300%. Agora são 4 membros. Em pouco tempo crescemos 300%. Há muitas pequenas igrejas ainda carecentes de uma ajuda. Elas ficaram pequenas, nasceram e não cresceram, ou depois de terem crescido se tornaram pequenas, por razões as mais diversas. Temos igrejas com menos de 50 membros que têm mais de 40 anos de existência. Cidades do interior com muito êxodo, muitos problemas, mas graças a Deus que estamos podendo desenvolver o trabalho com a participação, como é o caso dessa igreja, com muita fidelidade, e nós agradecemos a Deus a existência desta igreja e de outras que ela tem plantado.
Eu quero ler um texto da Palavra de Deus, mesmo capítulo 16 de Mateus, onde os irmãos fixaram o tema para esse período. Mateus 16, conhecido texto, verso 13 e até o verso 18. Convido os irmãos a estarem em pé para esta leitura. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor abençoe a sua palavra e aplique ao nosso coração na medida da nossa fidelidade a Ele, e então seremos bem-aventurados. Assentados, vamos ouvir, não é? A outra música em louvor ao Senhor por este jovem. Tanto tempo eu ando triste, vivendo a vida por viver, mas hoje vim a esse tempo, porque entrei, não sei dizer. Ali no fundo, tentei cantar, tentei sorrir, o sentimento
forças, mas vou. Que com o amor de Deus possamos ir cada vez mais alto. Amém? Falar a um rebanho que há 24 anos está alimentado por um pastor da estrutura intelectual, moral, doutrinária do pastor Haroldo Rosendo Rico não é uma coisa muito fácil. Principalmente se a gente quisesse trazer alguma coisa que fosse novidade para vocês. É assim que eu, com toda a consciência, me ponho diante de Deus nesta noite, não com o propósito de trazer-lhes coisas novas, mas de relembrar e de reforçar algumas coisas que vocês, com toda certeza, pelo líder espiritual que tem, já conhecem. Mas a palavra de Deus é sempre nova, é sempre rica. E quando vamos a ela, sempre haveremos de encontrar coisas novas, alimento novo para o nosso deleite, para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento espiritual. O pastor Haroldo referiu-se há pouco da forma emocionada como ele está vivendo esses momentos, especialmente pelo fato que coincide o aniversário do seu ministério com o aniversário da igreja. E ele falou que é uma noite muito gostosa para recordar. E o que Deus havia colocado no meu coração para essa noite realmente é uma questão de recordar algumas coisas. Olhamos para o texto e vamos descobrir esta palavra igreja, que é usada no Novo Testamento por cerca de 115 vezes. Algum estudioso contou isso e fez separação, e a gente lendo aprende, não fui eu quem contei. E a grande maioria das vezes a palavra igreja aparece referindo a uma igreja local como essa. E a palavra igreja, como sabemos, ela não é uma palavra com uma origem de significar o encontro de pessoas salvas, necessariamente. Na sua origem não é. A origem da palavra igreja é emprestada do grego, porque ali na Grécia, grupos de pessoas que eram eleitas, chamadas para se reunirem, pessoas especiais, pessoas com algum conhecimento da cidade, do lugar onde moravam, pessoas que eram proprietários de terras e por isso tinham o direito de participar daquele encontro, daquela reunião, daquela assembleia especial. Era como se fosse uma câmara de vereadores que se reunia para discutir sobre os assuntos temporais. Reuniam aquelas pessoas, por exemplo, para pensar-se no sem terra. Que naquele tempo já existia o sem terra, sabiam, não é? E Jesus, olhando para aquele grupamento, para aquele grupo de pessoas que se reunia com preocupações materiais da cidade, ele disse: eu também vou constituir a minha assembleia, eu também vou instituir a minha igreja. Só que a razão de ser da igreja não será de uma preocupação material, não será uma preocupação como sem terra. A preocupação da igreja que eu vou instituir vai ser com os sem céu. Em céu. Essa é a função da igreja. Buscar e arrebanhar aqueles que estão sem esperança, sem Jesus,
sem salvação, sem vida eterna, sem o céu. E o Senhor Jesus, como ninguém, sabia e sabe que para arrebanhar aquelas pessoas que estão sem céu, é preciso uma luta tenaz contra o inferno, porque as pessoas que estão sem céu estão no caminho do inferno. Por isso que o Senhor Jesus declara: eu vou instituir a minha igreja, minha reunião de pessoas especiais. Nós somos especiais. Há um hino que, principalmente os jovens cantam, né? Você é especial para Deus. Nós somos especiais para Deus. Como igreja de Jesus, nós temos uma tarefa que começou com um grupo pequeno, mas uma tarefa grande, uma tarefa gigantesca, que através dos anos tem arrebanhado pessoas da perdição para a salvação eterna. Nós vivemos dias em que as pessoas precisam de um rumo, precisam de um alvo, precisam de pessoas que sejam capazes de dizer: venham por aqui, venham comigo. Tal é o descalabro de tantos ensinos heréticos que estão por aí, de toda sorte, de toda ordem, em todo lugar e em todas as horas. Quando Jesus faz esta declaração, Ele está exatamente querendo dizer isso, que se queremos perseguir este ideal de ser uma igreja firmada em Jesus, a rocha dos séculos, precisamos estar firmes na doutrina. Precisamos conhecer os contornos que permitem, que possibilitam o nascimento da nossa fé, as convicções que vamos alimentar através dos anos, de maneira que não será qualquer canto de sereia por aí que vai nos desviar da rota, que vai nos desviar do alvo, que é ganhar pessoas para Jesus, impressionar o mundo que está ao nosso redor, como lemos em Atos. E a igreja, pela sua forma de ser, caía na graça do povo, e tem sido assim através dos tempos. Quando a igreja está firmada na rocha que é Jesus, e está firme na doutrina, ela é capaz de atravessar e enfrentar os embates, as tormentas, as tempestades, como a adaptação deste hino que acabamos de cantar há pouco nos induz a pensar e a perceber. Há cerca de 40 anos atrás, a nossa denominação batista enfrentou um problema muito grave. Quantos irmãos aqui estão crentes numa igreja batista há mais de 40 anos? Muitos, não são tão poucos. Vocês se lembram? Houve um grande problema doutrinário na nossa denominação, e um grupo se afastou. Grupo lá de 100 e poucas igrejas saiu da convenção e criou uma outra convenção. Eu já compartilhei com o pastor Haroldo. Hoje, exatamente hoje, 9 de agosto de 2001, lá na reunião do Conselho da Convenção Brasileira, foi lida uma carta dirigida à Convenção Batista Brasileira, assinada pelo líder, o grande líder daquele movimento, que deixou a nossa denominação. Vou definir o nome dele, tão conhecido que é, pastor Ernesto. E naquela carta que nos fez emocionar a todos hoje, ele diz: a Convenção Batista Nacional pede perdão à Convenção Batista Brasileira pelo mal que lhe fez. Vale a pena estar firmes
na rocha que é Jesus, e estar firme na palavra, tendo as nossas convicções de maneira inabalável. E a minha proposta lá no conselho hoje foi que esta carta e a resposta que vamos dar, com a autorização de quem fez a primeira carta, que estas cartas sejam publicadas para o conhecimento do povo, para que o povo se anime a permanecer firme na doutrina. E o que é que temos que fazer com uma carta dessa, com um pedido desse? É perdoar, porque a coisa mais bíblica para uma hora dessa seria perdoar, é claro. E essa foi a manifestação do conselho hoje lá. O Senhor Jesus tem um propósito para a igreja que é inarredável, haja o que houver. E às vezes nós ficamos um pouco preocupados porque algum grupo, algum líder que surge e tal, parece que vai dominar, vai ser o campeão permanente, não é? E nós começamos a ter um pouco de dificuldade, começamos a querer afrouxar e a permitir, e a começar a ensinar, e a quase até crer coisas que antes não conseguiríamos crer. Como hoje é dia de recordação, vamos deixar por um instante este momento quando Jesus promete instituir a igreja, e a instituiu, ali ela estava instituída. Esta é a ata de organização da igreja, o novo Israel de Deus. A igreja começa o seu caminhar, e por muitos lugares e por muitas terras. Vamos dar um salto e vamos pensar um pouco na nossa história de Brasil. Talvez não saibam todos os irmãos, o Brasil foi descoberto no ano 1500, e isso vocês sabem. E no ano 1555, um grupo de evangélicos franceses, trazendo nos navios muitos pastores calvinistas, desejaram evangelizar o Brasil e aportaram no Rio de Janeiro. Mas o domínio da pátria da colônia, por uma doutrina idólatra, acabou por expulsar aquele grupo de franceses liderados por Villegagnon. E nós aprendemos na escola, né, que Portugal conseguiu expulsar os franceses, a invasão francesa acabou. Pouco mais tarde, no Maranhão, outro grupo, agora não da França Antártica, veio para o Maranhão e ali tentou implantar o Evangelho, e ainda há hoje marcas, e também foram expulsos. Um outro grupo mais tarde, já no século XVII, veio da Holanda, liderados por Maurício de Nassau. Um outro grupo evangélico que queria evangelizar o Brasil, que queria plantar a semente do Evangelho no Brasil, exercer uma grande influência no Recife. A cidade de Olinda mesmo é de origem desse grupo da Holanda que ali esteve, e também foram expulsos como invasores holandeses. Foi isso que nós aprendemos na escola. Muito tempo mais tarde, lá dos Estados Unidos, um irmão missionário chamado Thomas Jefferson foi para a África para ser missionário lá. Isso é mais uma aula do que sermão, pastor. Você me permite ficar ali mais perto de pouco? Thomas Jefferson deixou os Estados Unidos e foi para a África para pregar o Evangelho lá. E na África ele se ligou muito a uma tribo africana, mas ficou muito doente, apanhou grave enfermidade e precisou voltar para o seu país, para os Estados Unidos. Obrigado, pastor. Voltou para
nos Estados Unidos, doente. E veja como Deus faz as coisas. Isso é a história da igreja. Mas além de o ser, obrigado, pastor, é também um momento de reflexão para nós pensarmos na história desta igreja e ver como a mão de Deus, como o dedo de Deus dirige a história. O missionário Jefferson voltou para os Estados Unidos, doente, e enquanto restabelecia da sua saúde, evangelizou uma família de sobrenome Ratcliffe. E havia nessa família um adolescente, Richard Ratcliffe. E quando ele melhorou de saúde, ele raciocinou assim diante de Deus: se eu voltar para a África, eu vou ficar doente outra vez. Se lembrou de que daquela tribo que ele havia estado evangelizando lá, muitos daqueles escravos vieram para o Brasil. E Deus pôs no coração dele: vou para o Brasil. E em 1860, ele aportou no Rio de Janeiro, não sabendo falar português, falando naturalmente inglês e um pouco da língua daquela tribo. Logo ele encontrou pessoas daquela tribo e começou a evangelizar. Ficou 8 meses e 19 dias no Rio de Janeiro. E ele foi tido como uma espécie de subversivo que estava querendo sublevar os negros, os escravos, e teve que voltar para os Estados Unidos. Voltou. E algum tempo depois morreu. Logo depois da sua chegada começa a Guerra da Secessão nos Estados Unidos. E americanos começam a vir para o Brasil. E vaidosos que eles são, não queriam ser chamados de imigrantes. Se designaram os emigrados. Quer dizer, já chegaram, já se instalaram, né? E em 1867 começaram a chegar as levas de americanos para o Brasil. A primeira desembarcou em Iguape, em 1867. E um grande número desses americanos eram batistas, e se localizaram aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. E no dia 10 de setembro de 1871, organizaram a primeira igreja batista em Santa Bárbara, com um pastor chamado Richard Ratcliffe, o adolescente que se converteram lá no estado. Veja como Deus dirige a história. Vejam como Deus faz. Aquele adolescente foi o primeiro pastor a pregar o evangelho aqui no nosso estado. Logo aprendeu a língua portuguesa e começou a pregar o evangelho. Mais tarde organizaram uma segunda igreja, exatamente no local que se chamava Estação, porque o trem passava, Dom Pedro foi inaugurar a estação lá, e esse local Estação, o bairro de Estação de Santa Bárbara, é hoje a cidade americana, e há muitas igrejas naquela região. Esse grupo de americanos sentiu a oportunidade que havia de evangelizar o Brasil, escreveu nos Estados Unidos, e então vieram Baby e sua esposa, Taylor e esposa, e encontraram em Santa Bárbara um homem convertido a Jesus Cristo e espada, chamado Antônio Teixeira de Albuquerque, que no primeiro momento da sua conversão foi metodista, depois descobriu que o batismo lá não valia e veio para a igreja batista. E foi ele quem recebeu e que ensinou as primeiras palavras em português para Becker e para Taylor, e que batizado por eles, e que consagrado como pastor batista, primeiro pastor batista brasileiro, foram para Salvador e organizaram lá a primeira igreja batista de língua portuguesa no Brasil, com o propósito de lutar contra as portas do inferno. Por que Salvador? Porque naquele tempo o melhor meio de locomoção era o navio, então tinha que ficar na costa. Adiantava muito entrar para o interior do país.
E por que não Santos? Por que não Rio de Janeiro, na costa? Porque aqui já havia alguns 5 ou 6 missionários presbiterianos, uns 5 ou 6 missionários metodistas e uns 5 ou 6 missionários congregacionais. Então aqui já tinha alguns, não muitos, mas alguns, para lutar contra as portas do inferno. Então vamos para um outro lugar lá, para lutar contra as portas do inferno. Vamos lá. É a razão de ser da igreja de Jesus Cristo. Vejam os irmãos como Deus dirige a história. Nós estamos nesses dados históricos que estou rememorando com os irmãos, no ano de 1882, quando a primeira igreja batista para a evangelização dos brasileiros foi organizada. Vamos nos lembrar da história do nosso país, que naquele tempo nós ainda estávamos no Império. A independência do Brasil, vocês sabem, fora proclamada em 1822. E em 1824, Dom Pedro havia dado a Constituição, outorgado, a primeira Constituição do Brasil. E naquela Constituição tinha um artigo que dizia assim: a religião oficial do Império do Brasil é a Católica Apostólica Romana. Parágrafo 1º. Os outros cultos serão tolerados desde que os seus locais de reuniões não tenham aparência exterior de templo. E a influência dos evangélicos, que já começava a existir para lutar contra as portas do inferno, ajudou na proclamação da República, ajudou na libertação dos escravos e ajudou na implantação da segunda Constituição do Brasil, a que foi outorgada, que foi promulgada, digo melhor, no dia 25 de fevereiro de 1891, quase 2 anos, 1 ano e meio depois da proclamação da República. E nessa Constituição de 1891 é que a liberdade religiosa foi colocada. É a partir dali, por causa da luta daqueles primeiros crentes em Jesus, com o desejo ardente de continuar seguindo o Senhor Jesus, pregando o Evangelho do Reino, lutando contra as portas do inferno, que então o Brasil começa a ter um lampejo de liberdade. Vocês sabem que ainda hoje, com toda a liberdade que temos, ainda há algumas dificuldades, não é verdade? Agora mesmo, no dia 29 desse mês, eu vou para Juazeiro do Norte. Vou ficar 5 dias lá com o pastor missionário de Missões Nacionais, pastor Washington, Francisco Washington, preparando 50 mil folhetos para aquela gente lá. Eu e ele escrevemos em parceria. Nunca tinha escrito um folheto para fora. Precisei de uma ajuda para escrever, não é? A linguagem que mais acessa o pessoal lá. Eu vou passar 5 dias ali. E ali há liberdade religiosa. Mas vocês sabem como é que é o padrinho Padre Cícero, a história dele, não é? Não é fácil. Ainda não temos uma liberdade absoluta plena. Vamos servir a Jesus. Irmãos, essa igreja está completando 36 anos. Ela é ela é objeto do amor de Deus. A história dela, de 36 anos, está ligada a esse texto: instituirei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É tarefa nossa arrebanhar aqueles que ainda estão sem céu. A igreja não deve cuidar das necessidades materiais, sociais, não? Claro que deve. Quanto mais nós pudermos ajudar, melhor. Eu presidi por quase 20 anos o Lar Batista de Crianças. Quanto mais pudermos ajudar, melhor. Mas nós não podemos fazer da meta, do programa, do alvo da igreja um trabalho assim. A nossa tarefa principal é lutar contra as portas do inferno. Temos uma história, e quando vamos conhecer a história do povo batista, a origem do povo batista, vamos encontrar lá algumas teorias. Uma delas de que nós somos originários do Jordão, de Jerusalém, de João Batista, conhecida teoria JJJ.
A outra de que nós somos originários dos separatistas ingleses, movimento na Europa e tal, que provocou uma separação, então ali houve oportunidade para os batistas surgirem. Outros dizem que somos originários dos anabatistas, aqueles que rebatizam. Não importa, a questão toda é olharmos para a Escritura e descobrirmos aqui os contornos da fotografia da igreja. Como é a igreja? A igreja é como ela está no Novo Testamento, e é isso que precisamos ser. Uma igreja que tem doutrina, uma igreja que tem princípios que são inegociáveis, e alguns dos mais caros princípios nossos como batistas. Estou certo que vocês também os conhecem bem. O primeiro deles, a Bíblia é a única regra de fé e prática. É só ela quem é a autoridade. Ela é o registro da revelação, da vontade, do plano, do projeto de Deus para a nossa vida. Não há outra autoridade. E toda a revelação está contida aqui, pronta e acabada. De modo que se alguém fala numa revelação, ele deve mostrar na Bíblia. Se ele mostrar na Bíblia, não é nova. E se ele não mostrar, não é revelação. E há muitas igrejas ditas evangélicas que têm a Bíblia, dizem como regra de fé e prática, mas quando o líder diz que de madrugada falou com Deus e Deus falou alguma coisa diferente, fecha-se a Bíblia e vai ouvir o líder. Nosso segundo princípio distintivo dos batistas: o sacerdócio individual e universal do crente, a competência da alma humana diante de Deus. Deus nos criou livres, inteligentes e responsáveis. Podemos escolher o caminho que quisermos, mas vamos prestar contas. O terceiro princípio: a igreja como congregação local, autônoma e democrática. O outro princípio, a liberdade religiosa. O outro princípio, a separação absoluta entre a igreja e o Estado. Como já disse, o Estado cuida do sem terra, a igreja cuida do sem céu. A diferença, a separação entre um e outro. Irmãos, do fato de nós termos convicção doutrinária, de nós sabermos que a salvação eterna é apenas por meio de Jesus, da sua morte na cruz do Calvário, de que obras não salvam, isso nos distingue de muitas pessoas que se dizem cristãos também. E nós precisamos nos manter firmados na rocha que é Jesus, firmes na doutrina. Haja o que houver, a verdade não muda, não mudou, não muda e não mudará. A verdade é uma só, é única. E graças a Deus pela existência desta igreja, dos seus 36 anos de existência, graças a Deus pelo ministério desta igreja. Eu já não sou tão novo, né? Então quando na minha idade a gente começa a falar, fala das coisas. Falar de Dom Pedro não deve estranhar muito para vocês, não é? Não é? Pastora Genor Caldeira de Lis, que conheci, implantando esta igreja. Irmão Itamar, irmã Maria Dávila, a mamãe dele, que foi membro lá no Brás até a sua morte. Visitei aqui no casa da filha algumas vezes. Graças a Deus por irmãos que ao longo do tempo, como Pedro, nesta declaração, como os discípulos que menciona aqui, conhecendo o que o povo pensava a respeito de Jesus, mas eles próprios, discípulos, representados por Pedro, sabendo qual era a firmeza da palavra: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Seja Pedro, seja Thomas Jefferson, seja Richard Radcliffe, seja Becket, seja Haroldo, somos do Senhor,
para a glória dele, operamos, vivemos, cremos e vivemos aquilo que cremos. E cremos aquilo que vivemos. Que coisa boa quando nós podemos olhar para a nossa história, para a igreja que Jesus instituiu, e podemos olhar para nós e podemos dizer: somos uma igreja segundo o Novo Testamento. Talvez não sejamos uma igreja tão a gosto de tantos que gostariam de uma mais moderna, mas quando olhamos aqui os traços da igreja no Novo Testamento e podemos nos medir, nós nos achamos ali. Aleluia, glória a Deus. Firmes em Jesus, na rocha dos séculos, firmados, arraigados, enraizados, como diz a palavra, no Evangelho santo, eterno, imutável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, como igreja de Jesus, neste lugar, e que Ele nos mantenha assim firmes para a glória, para o louvor do seu nome, hoje e sempre, até a volta de Jesus. Amém. Hoje
céu nos revelou. Eu sei que lá no céu ninguém irá chorar, mas acho que senti uma lágrima rolar. Jesus chegou, então tocou em minha mão e disse: filho, obrigado por dar teu coração. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu estou transformado. Obrigado por dar-me pro Senhor. Hoje eu sou tão feliz. Hoje eu sou tão feliz. Amém. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje para receber esta primeira bênção de Deus na nossa vida, o reforço da palavra e as recomendações do Espírito Santo para que nós permaneçamos na trilha, porque somos herdeiros de uma herança que não podemos decepcionar os que nos anteciparam na carreira. Amanhã, o pastor Vieira estará conosco no mesmo horário. O tema será a igreja que é firme na comunhão. A igreja que é firme na comunhão será o tema de amanhã à noite. Vamos orar agora, encerrando o trabalho. Aguardaremos pós-lúdio e em seguida os irmãos não vão embora. Há um chazinho, os irmãos tomarem, fiquem aqui alguns minutos, tomem um chazinho conosco, para depois você ir para casa. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de sermos chamados teus filhos e de pertencermos à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Este organismo vivo, que é a projeção do seu corpo na história, e nós somos membros desse corpo, e desejamos exercer a nossa função com fidelidade e perseverança, exercendo os dons com alegria, com entusiasmo, com idealismo, pensando sempre naqueles que ainda estão sem o céu. Jamais desviamos o nosso olhar da missão da igreja, embora outras coisas possamos fazer na esteira da nossa grande comissão, os nossos olhares estejam sempre naqueles que estão sem o céu, a quem Jesus ama e deseja salvá-los. Obrigado pela presença do nosso diretor, do irmão Jefferson, da equipe de som, da música e de todos os irmãos e amigos que compartilharam conosco nesta hora bendita. Leva-nos para os nossos lares na tua paz, na tua proteção, dando-nos uma noite tranquila em tua presença, e amanhã, um novo dia, possamos andar contigo, em nome de Jesus. Amém.
O Leginho tá dormindo faz tempo. Eu tava me controlando, achando mesmo exagero, ficar nervosa, mas por isso aqui eu desabei. E o centro do prédio de Todo mundo. Papai, uma hora dessas eu tô dizendo, viu como eu tinha razão? Aquele sujeito não presta. Já disse isso várias vezes, todas as vezes. Então é isso. Então até o príncipe da Ladras com a santíssima graça. Não sei se é o pai dele ou se ele gostava da menina. Eu acho que é o pai dele. Nossa, meu Deus. Fala alguma coisa. Alguma coisa. Por que você fez isso? Você vai decidir numa hora dessas? Você tá tão gelado, hein? Ai, profundamente magoado. Eu só digo isso pro seu bem. Meu bem, meu bem. Como é que você sabe que esse meu bem aqui não é? A gente não se conhece. Nos conhecemos agora. Ai, eu não quero. Acho que eu desejo mesmo pra buscar